Olá, meu nome é Marcelo Bartolomeu, eu sou um dos membros do grupo diretivo, do grupo de trabalho de implantação do CODES em Bauru, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, e o meu objetivo aqui hoje é bater um papo com vocês para a gente falar um pouco sobre os próximos passos do CODES. Após 2 anos de início da construção desse sonho, nós chegamos em um momento que é preciso avançar. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou deixar vocês com uma mensagem do Silvio Barros, que é o consultor contratado pela equipe do CODES, através do apoio de 28 empresas e de pessoas físicas que nos ajudaram a financiar esse projeto tão importante para Bauru. Olá, hoje é um dia muito especial. Há exatamente 2 anos atrás, a Márcia e eu estávamos em Bauru fazendo uma palestra de sensibilização, de provocação às lideranças para construírem uma governança colaborativa que escrevesse um novo futuro para a cidade, que fossem protagonistas de um plano de 20 anos para frente. Algo que convergisse os esforços das entidades, das empresas e da prefeitura para fazer a cidade que vocês sonham ter. Hoje está sendo preparada a primeira plenária desta governança colaborativa. E, na verdade, vocês terão a partir de agora um interlocutor formal, um porta-voz que vai transmitir ao poder público os anseios da comunidade e que vai fazer a coordenação desse esforço voluntário fantástico para vocês produzirem a cidade que desejam. Na realidade, vai dar muito trabalho e algumas entidades ainda terão que eleger os seus representantes nessa governança. Esse processo todo é um passo muito importante, necessário, mas vai ser bem sucedido, porque vocês já fizeram a maior parte do trabalho e tem muita gente apaixonada por Bauru que está disposta a ajudar a escrever este novo capítulo que vai reposicionar a cidade de vocês no ranking das melhores cidades do Brasil. Muito sucesso, que Deus ilumine e oriente vocês neste desafio tão estimulante. Um abraço. Esse vídeo é dividido em 3 etapas. O objetivo aqui é trazer uma contextualização, o que é o DNA do CODES e o seu propósito, fazer uma prestação de contas do que foi construído nesses últimos 2 anos por esse grupo de trabalho e por todo o voluntariado de mais de 250 pessoas que estiveram envolvidas com esse projeto até aqui, e dar uma orientação, uma visão para que a cidade, a sociedade e as entidades tenham de quais serão os próximos passos para que o CODES siga rumo à sua operacionalização, que é uma etapa fundamental na sequência desse projeto tão importante para Bauru. A ideia do CODES surgiu de uma iniciativa de pessoas da sociedade civil que se reuniram com o intuito de ajudar a cidade, de tentar de alguma forma contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Bauru. E não dá para falar do CODES e de todo o DNA e de todo o propósito sem antes a gente observar quais seriam os comportamentos observados em pessoas ou grupos sociais quando a gente fala de futuro. O primeiro é a passividade, onde você sofre consequências das mudanças, a reatividade, que é agir na urgência, a pré-atividade, que é preparar-se para mudanças que são previsíveis, mas o CODES foi construído e é construído ao longo desses 2 anos para ser uma entidade, um grupo social e uma instituição que tenha como seu principal comportamento a proatividade, que é justamente agir provocando as mudanças que são desejadas pela sociedade e que são importantes aí quando você olha para uma linha de tempo de médio e longo prazo, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E o que faz o CODES? Projetos estruturantes e transformadores geralmente demoram mais do que 4 anos de uma gestão. E por isso eles ficam completamente vulneráveis às alternâncias de poder. O único mecanismo capaz de proteger esses projetos da descontinuidade política
é uma sociedade civil organizada, empoderada e interagindo com o poder público, dando o direcionamento que a cidade deseja e precisa para que o desenvolvimento aconteça de maneira sustentável. Nós chamamos isso, e o nome disso é governança colaborativa. É um movimento que já existe em várias cidades do Brasil. Aqui na nossa região de Bauru mesmo, nós temos o exemplo de Marília, que já está bem avançada nesse sentido. Nós temos outras como Manaus, Brasília, Erechim, Caxias do Sul, enfim, uma série de outros municípios no Brasil que já iniciaram esse movimento de maneira a fazer com que a sociedade civil participe de maneira positiva das discussões que são tão importantes e que falam do futuro da cidade. Fundamental dizer que a governança colaborativa não se sobrepõe ao executivo, mas sim ela trabalha em parceria com o governo municipal. O foco dela é em superar desafios futuros e explorar as potencialidades, sempre em prol do desenvolvimento econômico, social e sustentável. E diferente dos demais conselhos e entidades de controle social já existentes, ele atua exclusivamente projetando e ajudando a construir o futuro da cidade, através de prospecção e aplicação de expertise técnica para o desenvolvimento de projetos que possam melhorar a vida das pessoas. E como isso é feito? Ele é organizado em múltiplas câmaras técnicas setoriais formadas por profissionais apartidários com expertise em diferentes áreas que darão suporte técnico e legal aos projetos, validados por ampla representatividade da sociedade. Isso garante que a gente tenha uma geração de equilíbrio e força entre três grandes pilares da sociedade que compõem o ecossistema da cidade. O primeiro é o setor de governo, o segundo é o setor produtivo e o CODESE entra no terceiro setor, que é a sociedade organizada, contribuindo e trabalhando de maneira positiva para garantir que essa mesa fique em pé, que esse tripé se sustente e que todo o ecossistema seja sustentável. Durante esses 2 anos de construção do CODESE, muita coisa aconteceu. E eu vou fazer aqui com vocês agora uma breve apresentação de alguns passos para que a gente consiga fazer um link com o que temos a fazer aí com a agenda de 2021. A primeira vez que nós apresentamos a ideia da participação da sociedade civil em apoiar o poder público no desenvolvimento de projetos foi lá na Senag, no dia 14 de dezembro de 2018, exatamente 2 anos. Ali fazia todo sentido para nós apresentar para a sociedade bauruense qual era a nossa ideia e entender se a sociedade gostaria ou não que nós dessemos seguimento. Então nós tivemos lá mais de 200 bauruenses reunidos. Foi o primeiro contato da Márcia e do Silvio Barros aqui com a cidade. Eles são os consultores que foram contratados para fazer esse trabalho junto conosco. E o resultado absolutamente positivo, e isso nos impulsionou, né? Deu um empuxo para que nós pudéssemos dar sequência nos próximos passos, e que seria aí agora a etapa de mobilização. A etapa de mobilização começou com o primeiro workshop. Isso aconteceu lá na Unesp, já em fevereiro de 2019, e nós contamos ali com a presença de 164 bauruenses, representantes de diversos segmentos da sociedade civil, membros do poder público, para fazer um exercício. Que esse exercício basicamente consiste em levantamento de potencialidades e oportunidades e desafios para Bauru, né, nos próximos anos. Ou seja, o resultado de todo esse trabalho identificou necessidade de grupos temáticos em 6 áreas de expertise. Ainda falando sobre o primeiro workshop, aí nós temos um gráfico, né, para vocês terem uma ideia de como é que as pessoas estavam distribuídas nesse dia. Nós tivemos lá integrantes do poder público, empresários e membros da sociedade civil, representantes de entidades, comunidade acadêmica, vereadores e seus representantes. Ali aconteceu a formação de 6 grupos temáticos nas áreas de saúde, educação, planejamento urbano, gestão pública, inovação e desenvolvimento econômico. Esses grupos trabalharam no levantamento de indicadores e metas que fossem alinhadas com a Agenda 2030 da ONU e os seus ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse material foi compilado em um livro que foi entregue a todos os candidatos que estavam concorrendo às eleições à Prefeitura de Bauru. Aqui a gente tem alguns registros dessas entregas. Vale lembrar que todos os candidatos receberam muito bem esse material.
e se comprometeram, que é o mais importante, em seus planos de governo, a dar prosseguimento àquilo que fosse importante para que o CODESE pudesse ser instituído na cidade e virar uma realidade no dia a dia de Bauru. E esse é o motivo desse vídeo. Esse vídeo é produzido para que a gente consiga dar uma visão para vocês de quais são os próximos passos, de como tudo deve acontecer. Lembrando que, além desse material, todo o grupo de trabalho do CODESE, de implantação do CODESE em Bauru hoje, estará apto a dar suporte e apoio a todas aquelas pessoas envolvidas, ajudando as entidades a ocupar os seus espaços. E o primeiro passo para a operacionalização é a formação de uma plenária. A plenária ela é composta pelas entidades representativas. Não há como a gente colocar 370 mil habitantes dentro de uma plenária para discutir, mas quem as representa, que são as entidades representativas em vários setores da sociedade. Antes da gente falar da formação das plenárias, é importante dar uma visão de como é que fica o CODESE operacional quando a gente olha para organograma. Então vocês podem ver aí, nós temos a plenária, o comitê gestor, que ele advém da plenária, são 3 membros, o presidente, o vice-presidente e o secretário. Essas pessoas são membros de entidade, elas são eleitas, têm um mandato e o principal papel delas é gerar as demandas para as câmaras técnicas, fazer a gestão da estrutura do CODESE junto com a Secretaria Executiva e presidir as sessões e as pautas que serão discutidas dentro da plenária. As câmaras técnicas nada mais são do que os grupos temáticos, só que haverá uma formalização aí. Elas serão convertidas de grupos temáticos a câmaras técnicas. Para fazer parte da Câmara Técnica, os membros eles devem ter expertise e conhecimento nessas áreas da saúde, educação, planejamento urbano, gestão pública, inovação e desenvolvimento econômico. É uma estrutura técnica dentro do CODESE, é ela que vai gerar os projetos, ela que vai avaliar quanto custa um projeto, o tempo de execução, se ele é plausível ou não. E as câmaras técnicas, elas são assessoradas também pela Secretaria Executiva. Quem é a Secretaria Executiva dentro do organograma do CODESE? A Secretaria Executiva são pessoas que trabalham dentro do CODESE das 8 às 18 horas, são funcionários do CODESE. São fundamentais porque tanto câmaras técnicas como plenária são formados por voluntários. Então é fundamental e de extrema importância que o CODESE tenha uma estrutura e tenha ali uma equipe executiva que ajude a dar celeridade nos processos, né? Que ajude tanto o comitê gestor como as câmaras técnicas a superar os desafios de tempo, de disponibilidade. Então, é uma estrutura de apoio fundamental e central para que o CODESE tenha celeridade e tenha eficiência nas suas entregas. Lembrando que tudo que for feito dentro do CODESE, ele precisa ter métrica, ele precisa ter meta, ele precisa ter prazo. Então, é fundamental que a gente tenha dentro do CODESE uma secretaria executiva com profissionais. Esses profissionais devem ser capacitados. A gente vai falar disso um pouquinho mais ali na frente do vídeo. Por hora, o nosso objetivo aqui é falar da formação da plenária, como ela é composta, né? E como a gente faz para que as entidades ocupem os seus lugares na plenária. É importante a gente entender o que é e qual é o papel da plenária. A plenária ela é a instância máxima da governança. Ela é a verdadeira protagonista do CODESE. Ela é composta por membros e representantes de entidades da sociedade civil e do poder público. Ela tem as funções de avaliar, votar projetos que advêm das câmaras técnicas e da diretoria executiva, bem como discutir e deliberar sobre as iniciativas a serem tomadas pela governança acerca de temáticas de curto, médio e longo prazo que serão impactantes no desenvolvimento da cidade. Antes de falar da composição da plenária, é importante destacar que ela é provisória. Por que ela é provisória? Nós temos um projeto de lei em tramitação na Câmara que, por vários motivos, até por um ano complicado, que foi o ano de 2020, não deu tempo de ser aprovado. Então, nós precisávamos encontrar um caminho de dar celeridade ao processo do CODESE. Como a próxima etapa é a operacionalização e como nós, obrigatoriamente, após a aprovação da lei, teríamos 15 dias para apresentar plenária e todo o organograma do CODESE operacional, nós resolvemos nos antecipar
e já dar início a essa operacionalização, garantindo que o CODESE não fique parado até lá. Então isso vai ser feito de maneira muito tranquila. Todas as pessoas que fazem parte hoje do grupo de trabalho do CODESE têm condições de ajudar, estão preparados para isso. Nós temos todo o manual pronto já de instalação do organograma do CODESE, e quando a lei for aprovada, já está pronto. No dia 1 após a aprovação da lei, o CODESE já vai estar operacional, ou seja, não vai precisar, a partir dali, se fazer um esforço para a operacionalização. Com isso a gente ganha tempo, e ganhando tempo a gente também ganha eficiência. E agora falando da composição da plenária. Vamos lá. A plenária é formada por 33 cadeiras distribuídas entre as entidades e membros do poder público. Como é que elas estão divididas? Nós temos 8 cadeiras para representantes do poder público, 6 cadeiras para entidades nominadas na minuta de lei e 19 cadeiras que estão distribuídas para entidades setoriais descritas na minuta de lei. As cadeiras que estão destinadas ao poder público, nós temos a prefeita municipal, que ocupa o cargo de presidente de honra, e para algumas secretarias, desenvolvimento econômico, planejamento, economia e finanças, educação, meio ambiente e saúde, além de uma cadeira para o conselho do município. O conselho do município é um conselho de controle social e é fundamental que ele também participe do CODESE. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que acontece a distribuição das outras cadeiras que são destinadas às entidades. Então nós temos 2 eixos aí. Primeiro, as entidades que já estão nominadas na minuta de lei. Essas entidades são USP, Unesp, FATEC, a SENAG, OAB e a ACERT. E o segundo eixo são das entidades setoriais, entidades que representam setores da sociedade e da economia. E elas são 19 cadeiras, né? E elas estão distribuídas da seguinte maneira. Nós temos ensino superior privado representado, né? Entidades do Sistema S, entidades da indústria, assistenciais, do comércio, construção civil, das forças de segurança pública, dos funcionários da saúde, dos contabilistas, entidades representantes de empresas do mercado imobiliário, entidades representantes dos produtores rurais, empresas de transporte, entidades do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, organizações religiosas, sindicato dos trabalhadores, clubes de serviço, ou seja, o CODESE ele é construído, como vocês podem ver bem, para ser amplamente representativo. Então não existe um ou outro segmento favorecido, e sim uma amplitude aí de segmentos para que toda a sociedade, o máximo possível, esteja representada dentro da plenária. Agora que a gente já viu quais são os eixos de cadeiras e de entidades que ocuparão a plenária do CODESE, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os passos para que essas entidades assumam suas posições dentro do CODESE, ou seja, como é que faz para que cada entidade tenha lá o seu representante e tenha voz dentro do CODESE. Primeiro, é fundamental deixar muito claro, todo esse processo vai ser acompanhado pelo grupo de trabalho, ou seja, em momento algum vai ter algum tipo de dificuldade para que essas entidades façam a entrada. Nós já temos esse manual pronto, 90% de todo o trabalho está feito, agora é o momento realmente de formação da plenária, é o passo já final e principal para que se dê sequência na operacionalização do CODESE. E seguindo aqui dentro do que estão os 2 eixos, e fazendo um resumo bem rápido de como isso vai acontecer, depois, obviamente, que todas as entidades terão a orientação do grupo de trabalho, né, para saber maiores detalhes. As entidades que já estão nominadas, que são aquelas 6 cadeiras, segundo a proposta de lei, elas receberão uma convocação do grupo de trabalho, né, e para que elas possam fazer a indicação de um representante e um suplente que ocuparão a cadeira correspondente dentro do CODESE. Essas pessoas elas terão legitimidade para representá-las nas tomadas de decisões e voto durante as reuniões. E para as entidades do segundo eixo, que são as entidades setoriais, que estão discriminados lá no projeto de lei, o CODESE primeiro, o grupo de trabalho primeiro vai abrir um chamamento público com todos os critérios que devem ser atendidos por essas entidades e para que elas possam fazer a sua inscrição. Feita a inscrição, uma comissão do grupo de trabalho, dentro
toda uma série de critérios ali que está pré-estabelecidos, vai promover análise e vai validar se essas entidades estão habilitadas ou não a ocupar essas cadeiras. Aquelas entidades que estiverem habilitadas, aí, a partir desse segundo momento, vai ser feito um trabalho com elas de decisão sobre quais serão as que ocuparão, em que momento vão ser feita essa ocupação, caso a gente tenha mais de uma entidade por setor, e a partir daí seguirão os mesmos passos do primeiro eixo, que vai ser o envio da convocação para que essas entidades enviem as suas indicações de um representante e de suplente. Mais uma vez, toda essa etapa de entrada das entidades, o grupo de trabalho já está preparado para que seja feito esse acompanhamento, né? Esse pegar na mão das entidades e ajudá-las a ocupar o seu lugar dentro da plenária. A gente precisa, e a gente sempre trabalhou dentro do CODESE com uma questão de prazos, e até hoje a gente conseguiu entregar, no grupo nós conseguimos entregar esses prazos, e às vezes com atrasos muito pequenos. É muito importante que esse momento todo não se alongue além de fevereiro de 2021. Por quê? A partir da formação da plenária, nós teremos outros passos aí a seguir até a operacionalização final, que deve acontecer até o mês de março. E a partir daí sim o CODESE fica legítimo e preparado para seguir com o seu propósito e entregar para a cidade aquilo que ele se propõe. Então vamos falar um pouquinho disso. Depois da formação da plenária lá em fevereiro, dessa primeira plenária provisória, existem algumas tarefas que também serão acompanhadas pelo grupo de trabalho, né? Que a primeira é a aprovação de um regimento interno do CODESE. Essa proposta de regimento interno já vai pronta também, está no manual de instalação, já vai com uma proposta pronta para voto. Segundo, a eleição do comitê gestor, que é um comitê gestor até a aprovação da lei provisória, ele pode ser validado após a aprovação da lei ou não, é a plenária que decidirá. A terceira etapa é a definição e viabilização da sede do CODESE, aonde fica a estrutura do CODESE, endereço, telefone, enfim, onde que o CODESE vai funcionar, para que as pessoas saibam e para que ele consiga ter um local dele, um local operacional dele, uma estrutura. A quarta, a contratação da equipe executiva. Isso é uma parte muito importante, eu falei lá atrás que a gente ia conversar sobre isso. Para ocupar e para trabalhar no CODESE, para fazer parte da equipe executiva do CODESE, isso já está pronto também, nós temos já essa proposta pronta. Existem competências e critérios que esse profissional deve atender. E isso vai ser também apresentado ao comitê gestor, ele vai propor e validado pela plenária, mas para que a pessoa faça parte da equipe executiva do CODESE, é um papel tão fundamental que vai dar celeridade a todo o dia a dia, né? É fundamental que essas competências e critérios, na hora da contratação dessas pessoas, sejam respeitados e seguidos. E o quinto passo é a transformação dos grupos temáticos, aqueles que trabalharam durante 10 meses para fazer a entrega de um documento aos candidatos a prefeito, em câmaras técnicas, é a formalização das câmaras técnicas. Feito isso, o CODESE está operacional. A partir desse momento, ele está pronto para atuar já na cena da cidade em 2021. Algumas tarefas que a gente já tem de agenda por CODESE depois da operacionalização, da estrutura, enfim, depois de tudo, de toda essa etapa superada que a gente espera e precisa que seja feita até março de 2021, é ajudar nas discussões e com relação ao projeto de lei, né, que cria e formaliza o CODESE. Isso já está tramitando na Câmara, né, deve ser um dos assuntos para 2021. Ajudando na realização, né, na estruturação da realização das audiências públicas, né, tirando eventuais dúvidas e amadurecendo a discussão
com os vereadores, de maneira positiva, até ser sancionada pelo prefeito municipal e já em parceria aí com o poder público, o início da construção do plano estratégico em conjunto para que Bauru comece a ter o seu desenvolvimento para os próximos 5, 10, 20 anos desenhado. Para encerrar, para contextualizar um pouco mais sobre tudo que foi feito até hoje nesses 2 anos, todas as ações que foram adotadas e todo o trabalho que foi desenvolvido sempre foi feito de maneira extremamente profissional, né? E falar um pouquinho aqui da marca do CODESE, uma marca que até a marca a gente teve o cuidado de trabalhar para que fosse uma coisa extremamente positiva para a cidade, que mostrasse efetivamente o que é o CODESE de maneira positiva. Vocês devem ter tido contato aí com os outdoors que foram falando que o CODESE é uma grande obra e nenhum tijolo, né? Toda a marca do CODESE foi construída com identidade, com a bandeira de Bauru. Trabalho excelente da nossa equipe de comunicação, que criou um logotipo que a gente resume o que é o CODESE em uma frase. Pensando a cidade, vírgula, sem limites. Então, qual é o limite para o desenvolvimento econômico e sustentável social de Bauru? Se nós tivermos a união representativa de todas as entidades atuantes, nós sabemos que nós temos muitas entidades em Bauru que fazem um trabalho fantástico, uma energia muito boa, e a função do CODESE é justamente isso, canalizar essa energia dentro de uma única estrutura, de maneira positiva, com expertise técnica das câmaras técnicas, e união das pessoas que são apaixonadas por Bauru na construção da cidade que a gente quer nos próximos anos. Tá bom? Da minha parte eu agradeço, da parte de todas as pessoas que fazem parte do grupo diretivo e do grupo de trabalho do CODESE. A gente espera que esse vídeo seja esclarecedor e que ele tenha a sua função cumprida. E nos próximos dias as pessoas, as entidades começarão a ser procuradas para que a gente dê início à etapa de operacionalização, que é o que nós discutimos aqui. Um forte abraço e muito obrigado.